Olá, seja bem-vindo. Roupas espalhadas, louças sujas, uma bagunça sem fim. Isso pode ir muito além de um simples desleixo. A gente pode estar falando da Depression Room, ou Ambiente da Depressão, numa tradução livre. Sobre o assunto, eu converso com o psicólogo Carlos Esteves. Ele é analista do comportamento e especialista em clínica comportamental e fala conosco de Curitiba. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Vamos começar falando da diferença entre a bagunça por desleixo e a bagunça porque a pessoa está com algum tipo de mal-estar. Apesar da forma ser bagunça, e quando eu falo forma, eu falo aquela questão ambiental, como as coisas estão colocadas e tudo, não necessariamente para a pessoa tem a mesma função. Então, quando você fala mal-estar ou você fala desleixo, a gente pode entender que funcionalmente tem outra função. E talvez seja esse o ponto da nossa conversa aqui sobre esse tema. Existe alguma relação, então, entre esse estado e a saúde mental da pessoa? A bagunça por si só, a gente poderia dizer que é uma característica do organismo. O que eu digo característica? Quando a gente olha a pessoa, a gente percebe que ao longo de um tempo, desde muito cedo na vida, ela tinha essa questão de deixar as coisas fora do lugar, não se preocupar muito com a organização, com a limpeza, mas nada muito relevante. Mas você percebe isso presente no comportamento já muito cedo. Quando a gente fala de mal-estar, e aí a gente fala de uma condição de saúde, a gente pode entender que ela está acontecendo de uma forma contingente, não é uma característica, é uma condição do organismo. O organismo está atravessando algum momento, a pessoa em si, e a gente percebe que aquela condição está alterada. Então, basicamente, a gente pode entender essas duas diferenças em bagunça por desleixos e bagunça por condição de um mal-estar da pessoa. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma criança não conseguir, a partir da orientação dos pais, organizar os seus brinquedos, os seus objetos, e isso depois se refletir na idade adulta? Sim, é possível. Quando você está falando dessa maneira, a gente pode entender que essa criança tem dificuldade de se comportar sob controle de regras. O que são as regras? A gente estabelece como o comportamento deve ser, em determinada contingência, em determinado contexto. E a pessoa, e a criança nesse caso, precisaria se comportar de acordo com aquilo que foi estabelecido. Só que nesse caso, muitas vezes a criança não faz, porque as consequências desse fazer não são muito relevantes, né? Então, por que eu vou seguir essa regra? É muito mais fácil deixar de organizar aquele ambiente e ficar na rede social, ou num joguinho, no computador. Porque as consequências de curto prazo para a criança são mais favoráveis do que arrumar sua cama, do que guardar os seus brinquedos, enfim. Então, basicamente, essa diferença. E na idade adulta, isso pode ganhar dimensões maiores, né? Isso é o que pode acontecer. E não se trata de uma condição do organismo, não se trata de saúde, né? É uma característica do comportamento. É um comportamento que não foi desenvolvido. O que um ambiente bagunçado pode revelar sobre o indivíduo? Ele fala que o indivíduo não se preocupa muito com essas questões de organização, de ordem, de regras, né? Eu deveria estar me comportando a priori sem ter muito benefício sobre esse comportamento. Que o comportamento ele produz consequências, né? Então, organizar teria que ter uma consequência favorável ao organismo. E não necessariamente a pessoa se beneficia disso. Então, arrumar uma cama, por exemplo. Por que eu vou me beneficiar de arrumar a minha cama? Ah, mas porque o ambiente vai ficar bonito, vai ficar organizado. Mas qual é o benefício disso? Então, como é que eu aprendo a fazer isso e na idade adulta eu continuo fazendo? Desde muito cedo, dentro do meu ambiente familiar, é estabelecido que eu devo fazer isso em detrimento de alguma outra consequência, né?
invariavelmente eu sigo ordens. Então são pessoas que têm mais facilidade para seguir ordens ou pessoas que têm mais dificuldade de seguir ordens. Essa dificuldade que a pessoa tem, por exemplo, de organizar, arrumar a própria cama, o quarto, pode revelar que ela também não consegue organizar coisas da sua psique, do seu comportamento, é uma pessoa que tem mais dificuldades de tomar determinadas atitudes porque ela não consegue se organizar? É provável que sim, né? O que eu chamaria a atenção, Denício, que a pessoa pode se comportar de um jeito dentro de casa e de uma outra forma fora de casa. A gente aprende a discriminar os ambientes e, invariavelmente, a gente responde de acordo com esses ambientes. Então, pode ser que dentro de casa, porque não existe nenhuma consequência muito relevante, eu deixe essas questões de lado. Mas no trabalho, por exemplo, não. Então, é provável que você encontre uma pessoa que se comporta de um jeito dentro de casa, numa contingência, e no trabalho, não. Aí você fala assim, mas como é que pode, né? Porque a gente aprende a relacionar o ambiente com as consequências advindas do nosso comportamento. Vou dar um exemplo. A pessoa está trabalhando e recebe uma repreensão do superior no trabalho, do seu chefe, enfim. E nesse caso, essa pessoa fica quieta, mesmo tendo achado aquilo injusto. Não se manifesta. Se isso acontecesse dentro de casa, seria provável que ela se manifestasse contrariamente à pessoa que a repreendeu dentro de casa. Aí você pergunta, mas por que dentro de casa ela se manifesta e no ambiente não? É provável que ela está levando em consideração as consequências do seu comportamento. Então a pessoa aprende a discriminar. Então não necessariamente uma pessoa que é assim em casa será assim em outros ambientes. E as pessoas se dão conta disso sozinhas ou geralmente é alguém do convívio que percebe e aponta esse problema? Pensando numa condição de mal-estar do organismo, né? Nós não estamos falando de uma característica, estamos falando de uma condição. A pessoa em si, ela percebe que ela está atravessando um momento difícil, porque o sentimento, a emoção, é algo que o organismo tem, que o indivíduo tem acesso. Então, se eu estou atravessando um momento de tristeza, eu sei que eu estou triste. Se eu estou com raiva, eu sei que eu estou com raiva. Se eu estou eufórico, eu sei que eu estou eufórico. Então, sim, a gente percebe que a gente está atravessando um momento difícil, emocionalmente falando. A gente podia entender a emoção como um termômetro do indivíduo, do organismo, né? Eu tenho uma situação de 37 graus de temperatura. A gente sabe que é uma febre, né? Mas se bate para 39, 40, talvez já não seja mais uma febre. Então, a gente sente no corpo essas questões. Então, o indivíduo, sim, sabe que está atravessando um momento difícil, está numa situação diferente. E aqueles que estão ao redor dele vão perceber a manifestação do comportamento. Então, a pessoa começa a não cuidar das suas coisas, não organiza as suas coisas. A higiene pessoal também começa a ficar comprometida. Então, a pessoa não se importa muito com essas questões de organização e limpeza. E a gente percebe, quem está próximo percebe essa mudança. Percebendo uma mudança dessa natureza, seria muito, muito importante tentar entender o que está acontecendo com a pessoa, se aproximar dela, perguntar se está acontecendo alguma coisa. Invariavelmente, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, de dizer que está atravessando um momento difícil, né? É normal as pessoas não pedirem ajuda. Então, quem está próximo e percebe uma mudança de comportamento, deveria se aproximar, tentar entender, se colocar à disposição para ajudar a pessoa a atravessar esse momento. A pessoa que está nessa situação que você acabou de relatar acaba sentindo também um pouco de vergonha. Vergonha é um sentimento que diz respeito de que o meu comportamento não está de acordo com as condições do ambiente. E vergonha tem muito mais um viés moral, coloca o indivíduo num conflito moral de que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele vai fazer é errado. Sim, a pessoa pode se sentir envergonhada
e com isso tende a evitar a exposição. Então vamos dizer, fecho a porta do meu quarto, ou evito me expor publicamente, né? Eu começo a evitar o contato social, porque a vergonha é um sentimento que vem de fora para dentro, né? Eu não quero ser julgado, eu não quero ser criticado por aquilo que eu estou fazendo. Invariavelmente eu evito esse comportamento. Quando este tipo de transtorno, de depressão, precisa de ajuda profissional? A depressão é um tema extremamente sensível, né? A ajuda ela deve ser manifestada a partir do momento que você percebe essa mudança, né? É difícil a gente estabelecer um grau de relevância da depressão. Então, não dá, essa daqui não é relevante, essa daqui é relevante. Eu diria que toda vez que a gente percebe que uma pessoa mudou o seu comportamento no sentido de evitar os contatos, evitar a interação, porque depressão é uma queda, é um encolhimento, é uma redução de comportamento. Então a pessoa deixa de fazer coisas que ela estava habituada a fazer e a gente percebe essa queda. Então toda vez que a gente percebe essa queda de comportamento, a gente deveria se aproximar da pessoa, oferecer ajuda e insistir, porque invariavelmente as pessoas têm dificuldade de manifestar essa sua condição. Você falou, né, que a pessoa acaba percebendo que algo não está bem com ela. Como que ela pode, então, minimizar essa bagunça exterior em benefício para minimizar também o mal-estar que ela sente? Isso, se a pessoa está depressiva, ela vai ter muita dificuldade de ter iniciativas. Então, aqueles que estão próximos dela deveriam ter a perspectiva de que o ambiente bagunçado ele não ajuda, ele só estimula a condição atual. Então, de uma forma direta ou indireta, organizar esse ambiente o tempo todo vai ajudar a pessoa que está vivendo nessa condição a se estimular para sair dela. Em outras palavras, é mantendo a casa limpa que ela fica limpa. É mantendo o quarto arrumado que ele fica arrumado. Eu sei que vai exigir um esforço adicional das pessoas que vivem ao redor de quem está assim, né? Então, e quem está nessa condição, se mora sozinho, é muito mais difícil fazer isso. Então, nós temos duas situações. Aquela pessoa que vive dentro de uma família, ou de um casal, enfim, e que o outro percebe essa mudança e tem essa disposição de manter o ambiente arrumado, de ajudar a arrumar o ambiente, né? Vai exigir um esforço inicial, mas é importante. Um outro detalhe é, toda vez que alguém vai ajudar essa pessoa que está atravessando essa condição de mal-estar, deveria envolver essa pessoa na própria organização do ambiente. É claro que deveria começar de uma forma lenta e gradual, né? Não adianta a gente exigir uma participação intensa, porque a pessoa não está conseguindo. Então é como se a gente tivesse que começar devagarzinho, e ajudando, colocando cada vez mais ajuda na organização e com o passar do tempo ir removendo essa ajuda, né? Deixar que a pessoa retome a organização do seu ambiente. E veja, nesse caso nós estamos falando de uma pessoa que não era desorganizada e passou a se tornar desorganizada. Então eu preciso restabelecer esse padrão de comportamento. E nesse momento a ajuda externa é muito útil. Então a dica que eu dou é: mantenha o ambiente organizado, nem que eu tenha que fazer isso todos os dias. A pessoa que está nessa situação e que consegue paulatinamente arrumando pequenas coisas, as gavetas, ou tirar a roupa, simplesmente só tirar a roupa do chão, são pequenas conquistas diárias que vão retroalimentando essa vontade de mudar por inteiro. Acho que esses movimentos, mesmo que eles sejam pequenos, eles são importantes. Por isso que eu digo, o ideal seria uma ajuda externa, porque você mantém o ambiente totalmente organizado, né? Vamos supor que eu tenho lá meu quarto todo bagunçado, copo, prato, roupa, sapato. Se for colocar só, por exemplo, o sapato na sapateira, é muito pouco dentro do contexto total do ambiente, né?
o ideal seria estabelecer esse ambiente no estado natural dele de organização. Mesmo que dia seguinte, depois eu tenha ele desorganizado de novo, né? O indivíduo tem muita dificuldade de fazer isso sozinho, muita dificuldade. É importante que alguém possa ajudá-lo. Vamos supor que eu tenho um amigo e o meu amigo está passando por uma situação dessa natureza. Eu posso aumentar a frequência de visita na casa dele e ajudá-lo a organizar a casa, né? Eu vou estar fazendo com que ele se estimule a voltar àquele padrão de comportamento que ele tinha. De que forma, então, as pessoas ao redor e a própria pessoa podem se ajudar ou se autoajudar para sair dessa situação? Oferecendo ajuda, eu preciso entender que essa oferta da ajuda significa que eu sou importante para essa pessoa que está oferecendo ajuda. Por que eu sou importante para a pessoa que está oferecendo ajuda? Porque de uma forma ou de outra, a minha interação com essa pessoa que está me oferecendo ajuda é agradável para a pessoa que está oferecendo ajuda. Quando ela vem oferecer ajuda para mim, é porque eu sou importante para ela. Eu até acho que ela é importante para mim, mas mais do que isso, quando ela me oferece ajuda é porque eu sou importante para ela. Eu não posso esquecer disso. Recusar ajuda significa ignorar o fato da importância que eu tenho para a pessoa que está me oferecendo ajuda. Mesmo que eu não tenha uma relação de longo prazo, porque oferecer ajuda para alguém é porque essa pessoa é importante para a gente. Carlos, obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.